Pessoal, atenção, é isso mesmo. O Bolsonaro pode ser solto e ter seus direitos políticos restabelecidos ainda esse ano. Eu peço a você que preste total atenção nesse vídeo, porque ele é um checkmate político sofisticado e se você não prestar atenção, você não vai entender. Tudo começa com o ministro Barroso, que há 4 dias atrás pediu para sair do STF. E, obviamente, ninguém sai de um cargo que é o topo da carreira jurídica, cheio de poderes e privilégios, assim do nada, para fazer eu vou fazer um retiro espiritual. O Barroso tem profundos laços, negócios e interesses nos Estados Unidos. E a iminência de ser o próximo na Magnitsky certamente foi o fator crucial para sua decisão. E essa é a primeira jogada do tabuleiro. Bom, o STF, para quem ainda não conhece, o que eu acho muito difícil, afinal, hoje é mais fácil você saber a escalação do STF do que a do seu próprio time. E essa basicamente é a escalação do STF. Nós temos aqui o presidente, que é o Edson Fachin, nós temos uma primeira turma com 5 membros, Dino, Carmen Lúcia, Zanin, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, e uma segunda turma também com 5 membros, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Barroso. E é exatamente essa primeira turma que é responsável pelos processos da inelegibilidade do Bolsonaro e da condenação do golpe. Só que aí Barrosão acabou de pedir a sua aposentadoria. Portanto, ele sai aqui dessa segunda turma e a vaga fica livre. Na vacância dessa vaga, Mano Fux chegou pro Fachin, falou assim: ô Fachinzão, o negócio é o seguinte, meu camarada, eu tô querendo sair daqui e ir lá para a segunda turma, justamente para assumir a posição na segunda turma, que era do Barroso. E vale ressaltar que com a ida do ministro Fux para a segunda turma, a sua composição vai ficar dessa forma aqui, ó. É isso mesmo. Gilmar Mendes é contra o Bolsonaro, Dias Toffoli contra o Bolsonaro, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux a favor do Bolsonaro. E é importante ressaltar que esses ministros não estão a favor do Bolsonaro porque gostam, amam de paixão o Bolsonaro. E sim porque eles não estão agindo nesses processos de maneira política, e sim de maneira jurídica. E juridicamente, os dois processos, tanto da inelegibilidade quanto do golpe, eles são completamente ilegais. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o próprio ministro Luiz Fux, do seu voto da condenação, no caso contra a condenação do Bolsonaro, que deixou muito claro que esse processo é eivado de vícios e que não tem o mínimo de materialidade capaz de condenar o Bolsonaro e os outros réus. E também o próprio ministro, agora ex-ministro Marco Aurélio Mello, que é um técnico, um originalista, que cansou de fazer duras críticas a esse processo e ao Alexandre de Moraes, inclusive dizendo que esse inquérito que originou a ação penal, que esse inquérito é o tal do inquérito do fim do mundo, tamanho as suas ilegalidades. Mas aí você há de me perguntar, mas João, o ministro Fachin, o presidente hoje do STF Fachin, ele pode não aceitar o pedido do Fux para mudar de turma? Não, não pode. E por que não? Porque pelo próprio regimento interno do STF, os ministros têm o direito de pedir a troca de turma caso haja vaga. Ih, rapaz, mas não é que agora, ó, que a vaga apareceu? E essa é a segunda jogada do tabuleiro. Tá, mas o que isso influencia nos processos do Bolsonaro, tanto da inelegibilidade quanto do golpe? Afinal, com a ida do Fux da primeira para a segunda turma, isso não muda o fato de que os processos estão na primeira turma e não na segunda. E aí? Bom, primeiro vamos à inelegibilidade. Quando o Bolsonaro foi tornado inelegível pelo Xandão, a defesa dele recorreu ao STF. O Xandão não perdeu tempo, em 30 segundos negou o recurso. Só que aí a defesa do Bolsonaro entrou com a ARE, que é um agravo de recurso extraordinário. Então tá aqui, ó. Diante dessa negativa, a defesa recorreu por meio de um agravo de recurso extraordinário que foi protocolado diretamente no STF. O recurso tramita no STF e tem como relator ele mesmo, o ministro Luiz Fux. E o processo está aguardando análise e julgamento no STF do próprio Luiz Fux. Tá, mas e daí? E daí que quando ele for para a segunda turma, também é regra do STF que ele leva consigo os recursos dos quais
ele é relator. E qual recurso que ele é relator? Qual recurso? Qual recurso? Pois é, o da inelegibilidade do Bolsonaro. E levando para a segunda turma, olha aqui, ele já tem maioria por 3-2 para anular esse processo da inelegibilidade. E mais uma vez, não é anulação do processo porque eles gostam do Bolsonaro ou querem favorecê-lo politicamente. É porque é o que tem que ser feito. Lembrando que o Bolsonaro foi tornado inelegível, segundo o STF, ou melhor, segundo o Alexandre de Moraes, sob a alegação daquela reunião que ele fez com os embaixadores, que seria um abuso de poder político. Ora, olhem aqui comigo. Artigo 84 da Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Ou melhor, é competência privativa do presidente da República fazer o que ele fez. Portanto, o argumento da inelegibilidade é ilegal. E essa é a terceira jogada do tabuleiro. Agora vamos para a questão da condenação pelo suposto golpe de Estado. Existe no CPP, Código de Processo Penal, um artigo que é chamado de revisão de processo penal, ou revisão penal, ou revisão criminal, enfim. Basicamente é o seguinte, você pode abrir uma nova ação solicitando a revisão da sua condenação transitada em julgado, caso uma ou mais dessas 3 circunstâncias se apresentem. Então vamos lá, artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida, concluídos, transitados em julgado, quando, item 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E só nesses 2 incisos a gente já pode parar, porque, pessoal, olha só, gostem ou não do Bolsonaro, o fato irremediável é que ele foi condenado. O único argumento que existe para sua condenação é uma suposta minuta de golpe, na realidade uma minuta de estado de sítio, que é um instrumento constitucional, mas tudo bem, que ele teria assinado, e essa minuta seria a tal tentativa de golpe. Pessoal, essa minuta sequer consta nos autos do processo. Essa minuta sequer foi anexada como prova no processo. Isso está lá no voto do Fux. Pela acusação são insuficientes para demonstrar, afastando qualquer dúvida razoável, que essa minuta em algum momento chegou a ser apresentada ao réu Jair Bolsonaro, muito menos que tenha contado com a sua anuência. Então Bolsonaro e os outros réus foram condenados por um golpe cuja principal prova sequer existe nos autos do processo. E o Alexandre de Moraes, em no máximo 15 dias, ele vai declarar o trânsito em julgado da sentença condenatória do Bolsonaro por esse tal suposto golpe de Estado. E quando ele declarar o trânsito em julgado, o que acontece? A defesa do Bolsonaro já pode entrar com essa ação revisional. Tá, mas e quem é que julga essa ação revisional? Voltemos para o Código de Processo Penal, tá lá, ó. As revisões criminais serão processadas e julgadas, tá aqui, ó, artigo 624, pelo Supremo Tribunal Federal quanto às condenações por ele proferidas. Portanto, essa revisão será julgada pelo próprio STF. E João, ferrou? Não, não ferrou não. Calma, porque aí no parágrafo 1º ele diz aqui, ó, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Ou melhor, vai ser julgado pelo STF conforme preconiza, ou melhor, segundo as regras do próprio regimento interno do STF. O que diz o regimento interno do STF sobre isso? Vamos lá! Regimento interno do STF, artigo 77. Na distribuição de ação rescisória, isso não interessa, essa sim, e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Tá, e qual é o artigo anterior? Se esse é o 77, vamos para o 76. Aí tá lá. Se a decisão embargada for de uma turma, presta atenção, se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os ministros da outra turma. Ou melhor,
Se estava nessa turma daqui, vai ser revisado por qual turma? Pela outra. E qual é a outra? É essa aqui. E como é que está o placar nessa outra turma? 1, 2, 3 a favor e 1, 2 contra. Bolsonaro, você não é perfeito, nenhum de nós somos, mas definitivamente você foi o melhor presidente da história da República Brasileira. E eu espero você nas urnas em 2026.